Olá, Deus te abençoe, povo abençoado, povo querido. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu coração. Hoje é dia 5, meio-dia e 15. Você que está aí almoçando ou vai almoçar com sua família, Deus te abençoe. Hoje é um dia maravilhoso. Um dia abençoado de Deus, né? O nosso domingo, o primeiro dia da semana, sabendo que esta semana vai ser uma semana de muita bênção de Deus na sua vida, de muita bênção de Deus. Nós estamos nessa jornada de lives proféticas, né? De lives proféticas. E hoje é domingo, eu quero também profetizar sobre a sua vida. Nós começamos hoje pela manhã um assunto e eu não consegui terminar ele. Eu quero ao menos tentar concluir ele agora e já vou entrar nele. Então você vai convidando alguém, já vai compartilhando essa live com alguém, dá o teu joinha, já vai colocando os comentários aí, né? Já vai colocando nos comentários aí o seu pedido de oração, profetizando. Se alguém já coloca um pedido de oração, já declara também um milagre de Deus, que essas lives são proféticas de Deus, elas te dão direção ao Senhor. E eu queria ler o mesmo texto que eu li pela manhã, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o versículo 19, diz assim, ó: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Nós falamos hoje pela manhã um pouco sobre o poder do pecado no coração, de pecados escondidos, de pecados aceitos, de pecados enraizados. E eu queria hoje continuar falando esse assunto, porque é importante quando a gente olha a força da palavra de Deus, o que ela produz dentro de nós. E também existe a lei da religião e a lei. A lei em si e a força do pecado são duas coisas que é interessante, que toda vez que Deus, quando estabeleceu a lei, só para mostrar que o homem transgrediu. A lei não tem força contra o pecado. Por que Deus falou os 10 mandamentos? Exatamente, Deus falou não matarás. Por quê? Porque alguém havia transgredido, alguém matou. Por que Deus disse não furtarás? Porque alguém transgrediu essa lei. Então, a lei, ela não protege contra o pecado, ela só mostra a transgressão. E a gente, quando olha, principalmente dentro dos ambientes religiosos, a lei, ela tem uma força interessante, uma força falsa, né? Quando a palavra de Deus na nossa vida, ela só traz restrições, aquela questão de não pode, não deve, e aí as pessoas começam a ser falsas, porque elas não têm uma palavra de Deus dentro do coração, elas têm uma lei, não pode transgredir. E aí é interessante que muitas pessoas, às vezes, perante os outros, fingem ser uma coisa e a palavra de Deus não trouxe resultado na vida dela. Agora, a palavra de Deus, ela não pode ser só uma coisa que restringe você, ela não é algo que só venha dizer não pode, não deve. Ela deve ter outra função. A palavra de Deus, ela tem que ter a função de dominar o seu coração. Não de restringir, não de simplesmente te proibir, mas ela tem a função de dominar o seu coração. É interessante que quando o seu coração é dominado pela palavra de Deus, não é só restringido, mas dominado pela palavra de Deus, você consegue ter força contra o pecado. Não adianta nada, as pessoas, é muito comum de pessoas se tornarem hipócritas dentro de ambientes religiosos, quando elas só têm aquela palavra de não pode. Agora, quando elas trazem a palavra de Deus para dentro do coração, a palavra de Deus, ela produz uma força contra o pecado. Não é só uma restrição de palavras, ela produz uma força. É interessante que o salmista, capítulo 119, versículo 11, ele diz assim, ó, eu guardei no meu coração a sua palavra. Para quê? Para não pecar. O salmista diz assim, eu não tinha uma palavra como um sinal só de transgressão.
Eu trouxe o poder da palavra para o meu coração, porque ela ia me ajudar a não transgredir. Então é importante, queridos, que a gente tenha ambientes da luz da palavra de Deus dentro do nosso coração. É isso que vai nos ajudar a não mentir, a não roubar. Por isso que Paulo está dizendo, os ensinos da carta do apóstolo Paulo e as cartas apostólicas estão dizendo: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que prostitui, não prostitua mais. Ou seja, traz o evangelho para dentro do seu coração. Não deixa ele só fora como uma placa de sinalização. Traz o evangelho para dentro da sua palavra. Deus, ele nunca fez a palavra para ser uma lei. Deus fez a palavra para ser um refrigério dentro da sua vida. Interessante que Salmo 119, eu gosto muito desse versículo, mas demais mesmo. Salmo 119, 77 diz assim: alcança-me a tua misericórdia para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. É aquela sensação de que você não precisa ter prazer em pecar, mas você tem que ter prazer na lei do Senhor. O que o salmista fala no Salmos 1? Bem-aventurado o homem ou a mulher, a pessoa, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantado junto a ribeiros de água, e no tempo certo produzirá o seu fruto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus fez a palavra exatamente para produzir algo dentro de nós. Para produzir algo dentro de nós. Então Deus não fez simplesmente uma placa. Até porque a lei representava uma sinalização sobre Deus. Na graça, ou seja, no evangelho de Jesus, nós não somos mais uma placa, Deus não pode, Deus... Não, nós representamos Deus. Agora, Deus está dentro de você. Deus está dentro do seu coração. Deus está com você. Então, se você, por exemplo, sair na rua, você não tem que fingir que é crente. Você não tem que fingir um testemunho de crente. Você é crente. Deus está com você lá. Quando você está longe do seu cônjuge, você não precisa fingir santidade, lealdade. Você é leal, porque Deus está lá também. Quando você entra dentro do seu trabalho, na sua empresa, Deus estará entrando com você. Quando você pisa dentro da sua casa, Deus está pisando dentro da sua casa. Onde pisar a planta do seu pé, ali será um lugar de bênção, porque agora você não tem mais uma placa de restrição ou de anúncio de Deus. Você é representante da presença de Deus. Então a palavra de Deus tem que produzir isso dentro do nosso coração. Deus fez a palavra para ser um refrigério dentro da nossa vida, não um estado de condenação. E outra coisa que a palavra produz, a palavra é a vida de Jesus entrando dentro da nossa vida. Ela não é simplesmente uma leitura, ela não é uma poesia, ela não é uma filosofia. Ela é a vida de Jesus. João 6,63, perdão, diz assim: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu disse, ou seja, as palavras de Jesus, o evangelho de Jesus, eles são espírito e vida. Ou seja, a vida de Jesus através do evangelho, através da palavra, é derramada dentro da nossa vida. Para a gente não viver mais a nossa vida, mas viver a vida dele. Por isso que Paulo diz assim: agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo, vivo-a na fé no Filho de Deus. Paulo estava dizendo assim: eu deixei o evangelho correr dentro de mim. Eu deixei a vida de Jesus se manifestar dentro de mim. E isso também destrói o poder do pecado. Não é só uma lei que você precisa fingir que é crente. Você precisa fingir. Não, agora você pode viver esse ambiente sobrenatural de Deus. Agora, é interessante sobre o pecado a gente aprender
que Deus nunca nos libertará enquanto nós desejarmos pecado. Eu conheço um monte de crente, de gente cristão, que estão atados em pecados. Mas eles não desejam sair daquilo. Eles não desejam. Deixa eu dizer uma coisa. Aquilo que você deseja que pode... Deixa eu tentar ser claro aqui. Aquilo que você deseja, Deus pode até te dar. Mas se for pecado, vai trazer prejuízo e vai trazer juízo de Deus também sobre você. Se você ler um capítulo, eu vou te orientar aqui, você lê um capítulo, Números, capítulo 22, que narra a história de Gideão. Quando ele não deveria ir amaldiçoar, que ele não deveria ir, é um capítulo inteiro, capítulo 22, e é onde fica uma história narrada, quando Deus fala com Balaão através de uma mula. E como que Balaão insistiu em uma coisa que não era o desejo de Deus. Então, Deus só libertará você de pecados se você também desejar sair dele. Não há pastor, não há igreja, não há ninguém que possa te cuidar. Tem coisas que você precisa desejar dentro do seu íntimo sair. Só se arrepender também não resolve. Você precisa abandonar. Você precisa abandonar, precisa ter força de vontade. E arrepender-se quer dizer exatamente seguir caminho oposto. Por exemplo, se você tem um pecado imoral, e você quer sair disso, você se arrependeu, você fez um pecado, você traiu uma aliança, fez um pecado, imagine um pecado sexual. Ah, puxa vida, eu quebrei a aliança com meu cônjuge, e aí você se arrepende, Deus perdoa sim. Mas por que você não vai mais voltar a esse pecado? Porque você vai nunca mais entrar naquela direção. Agora não adianta nada você ter envolvido com um pecado, por exemplo, de perversidade sexual, como pornografia e outras coisas, você sempre volta naquele assunto. Você sempre volta a olhar as mesmas páginas, os mesmos sites, as mesmas coisas. Então, não é um arrependimento. Você está tendo um remorso sobre aquele pecado. Não é arrependimento. Arrependimento é você mudar a direção. Bom, se eu estou quebrando uma aliança dentro de uma perversidade sexual, por exemplo, então eu não vou mais voltar a olhar aquelas páginas que eu estava olhando. Não vou mais voltar àquela pessoa com que eu estava me relacionando de forma errada. Eu vou cortar, se era para mim ir para o sul, e lá sempre eu encontrava o pecado, agora a minha direção vai ser o norte. Vai ser o contrário. Então, é importante, porque às vezes Deus precisa provocar isso dentro de nós. E a pessoa precisa ter uma firmeza. E é interessante que Deus provoca, tem duas tristezas. Tem uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. É isso aí mesmo. Tem pecados que te alegram a carne, mas eles te entristecem. Agora, olha o que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Ele diz assim: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Tem pessoas que elas não se arrependeram, elas têm remorso do que fizeram. Quando traiu alguém, quando mentiu, porque ela vai voltar a mentir, ela vai voltar a trair, ela vai voltar a ser ingrata. Então, quando ela está vivendo um ambiente tão carnal de morte, que ela só tem remorso. Arrependimento é uma coisa diferente. Arrependimento é você chorar seu pecado e dizer: Deus, eu não quero mais fazer isso. Deus, eu quero sair desse ambiente. E aí, Deus até pode promover uma tristeza, mas é uma tristeza que não produz remorso, ela produz arrependimento.
Eu já chorei sobre os meus pecados. Eu já chorei sobre o estilo de vida errado. Mas aí a gente olha que Deus vai produzir salvação. Salvação é Deus te salvar daquele mal, é Deus te salvar daquele ambiente maligno, é Deus te salvar daquelas ataduras da servidão, é Deus te libertar daquela escravidão ou daquela escravatura de pecado. E isso é maravilhoso. Há duas figuras centrais quando a gente olha para Davi e Saul. Davi era um homem que sabia se arrepender. Saul não. Saul era obstinado, ele até tinha remorso depois das coisas erradas que ele fazia, mas ele não tinha arrependimento no coração. E a falta de arrependimento no coração, ele pode produzir remorso, mas não produz libertação e nem salvação. Esaú, a Bíblia diz que ele buscou com lágrimas, ele até teve choro, até teve remorso de ter trocado a primogenitura dele, ou seja, o direito de ser primogênito, ter a bênção de Deus, trocou por um prato de comida, ou seja, ele mostrou o ambiente da carne, ele mostrou que ele desejava mais as coisas da carne do que as coisas do Espírito. E Esaú é exatamente o formador depois dos povos que vão perseguir Israel. Israel é o símbolo do Espírito e Esaú é o símbolo da carne. Mesmo buscando em lágrimas, ele nunca achou dentro do coração um arrependimento. E isso fez com que o seu coração se enraizasse e perdesse a graça de Deus. E depois, o escritor aos Hebreus vai dizer isso. Exatamente, que a gente não seja como Esaú. Que essa morte enraize em nosso coração e nos prive da graça de Deus, da libertação dos pecados. Então, a importância de você ser livre do pecado. E eu queria hoje ser muito sincero com você. Hoje pela manhã, eu já falei aqui, estou falando agora ao meio-dia. E eu queria trazer uma palavra de Deus sem condenação para você. Se Deus me direcionou a trazer essa palavra, é porque você precisa se reexaminar. Será que eu estou sendo aquela pessoa que finjo para os outros que sou crente, mas lá no fundo eu estou atado em pecados? Estou praticando, eu não ando na luz nos relacionamentos, não ando em fidelidade com meu cônjuge, eu tenho coisas escondidas. Deixa eu dizer algo para você, eu não quero te condenar, porque a palavra de Deus não traz condenação. Deus, ele trabalha com libertação, com perdão. Mas se o Espírito de Deus hoje trouxe essa palavra para você, e você precisa sair de ambientes assim, corra para Jesus. A palavra de Deus, ela vai produzir um refrigério dentro do seu coração. Se você entender que hoje você precisa confessar pecados, deixar pecados, decidir dentro do seu coração, Deus, eu quero sair de um modelo de vida errado. Eu não quero ser uma coisa na frente e nas costas dos outros diferente. Eu quero ser como a luz de Deus fala. Eu quero andar segundo a luz de Deus. Eu quero andar segundo a palavra de Deus. Não a palavra de Deus me condenando, mas a palavra de Deus me abençoando. Vocês não sabem como é libertador a gente ser livre. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, ou seja, a verdade é uma pessoa, a palavra é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a verdade. Então, quando você conhece a verdade de Deus, ela produz um refrigério. E o texto diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade que te condena ainda não é a verdade de Jesus. A verdade de Jesus quando ela te liberta. Quando você decide andar em liberdade. E aí você hoje precisa de um milagre. Deixa eu dizer aqui, muitas dores emocionais, espirituais, na sua vida vão sair, e hoje até doenças físicas vão sair da sua vida. Porque você vai decidir hoje a palavra de Deus entrar dentro de você e produzir um refrigério. Produzir uma bênção de Deus. Você ser lavado pela palavra. Ser perdoado por Jesus Cristo. E a Bíblia diz aqui no texto que eu li. Arrependam-se e voltem-se para Deus.
para que seus pecados sejam cancelados. É importante a gente ter esse grau de arrependimento. Ter esse grau de arrependimento. E eu queria orar com você nessa hora. Aleluia. Eu sei que quando a gente fala sobre esse assunto, até o silêncio se torna maior. Mas é nessa hora que Deus fala com o nosso coração. E hoje, se você quer uma ajuda de Deus para sair de um problema que talvez estejam levando você a derrotas, a condenações, a sofrimentos, até a remorsos na vida, Deus hoje quer libertar você. Vamos orar ao Senhor? Vai escrevendo aí nos comentários já seu pedido de oração por você, por sua família. E Deus está vendo dentro do seu coração o nível de arrependimento que está tendo. Não esqueça de compartilhar essa live com 5 pessoas. Talvez tem pessoas que hoje precisam ouvir essa live para encontrar um lugar de arrependimento no coração. Encontrar o sangue de Jesus para terem seus pecados cancelados e começarem um modelo de vida. O maravilhoso é quando nós conhecemos a Jesus, o seu perdão, a sua ação salvífica sobre a nossa vida. Aleluias! Então compartilhe essa live ao menos com 5 pessoas. Talvez hoje a vida eterna de alguém dependa de você compartilhar essa live. Bom, dá um joinha, curte aí a live para que a plataforma coloque isso para frente. Se você entrou no nosso canal agora aí nessa live, não esqueça de se inscrever. Quando terminar a live aí, você entra aí, vai estar lá inscrito. Inscrever-se em vermelho, clica lá. Depois vai aparecer um sininho, clica no sininho. Depois disso vai aparecer todas. Coloca lá também clica no todas e você está inscrito para receber todas as informações quando nós entrarmos ao vivo, tá bom? Vamos orar ao Senhor, pedir que Deus nos abençoe então. Vamos orar para que Deus abençoe o nosso domingo, que Deus abençoe seu dia e que Deus abençoe principalmente o seu coração. E que esse estado de arrependimento dentro do seu coração produza, talvez no primeiro momento, uma tristeza, mas uma tristeza em que você vai estar livre de todo o pecado. Aleluia! E vai produzir salvação na sua vida. Vamos orar, pedir que Deus abençoe o seu coração. Pai querido, eu te dou o louvor porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. E eu oro agora, nesse momento, meu Deus, em que nós estamos à luz da Tua palavra. Eu oro com meu irmão, com a minha irmã, com meu amigo, com a minha amiga, meu Deus. No nome de Jesus Cristo, quando a luz da palavra de Deus entra em nossas vidas, entra em nosso coração, meu Deus. Que o Senhor possa achar tudo aquilo que for treva, tudo aquilo que for pecado. Espírito Santo se revela a nós, mas revela também a escuridão, as trevas. E para que a abundante luz de Deus entre em nossa vida. E nós possamos, meu Deus, largar todo tipo de pecado. Tudo que nos impede, tudo aquilo que faz com que nós percamos o norte. Meu Deus, nós não queremos perder a direção. Nós não queremos perder a direção em relação ao Senhor, a comunhão em relação ao Senhor. E aqueles corações que se arrependem agora, meu Deus, que o sangue de Jesus Cristo os purifique de todo o pecado. Que esse poder do pecado seja quebrado agora em arrependimento pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Eu oro abençoando os teus filhos, aqueles que se arrependem no coração, Deus. E vão começar uma nova história, um novo tempo, meu Deus. Uma história de perdão, uma história de salvação e uma história de comunhão com o Senhor, meu Deus. Sendo fiéis nos seus relacionamentos, sendo fiéis com o Senhor, também sendo fiéis com os outros, andando na luz da Tua palavra. Meu Deus, eu abençoo os Teus filhos agora. E eu peço um milagre sobre cada um agora, no nome bendito de Jesus. Aqueles que estão presos, meu Deus, aqueles que estão presos em pecados, aqueles que estão presos em vícios, meu Deus, aqueles que estão presos em espíritos de pecado, no nome bendito de Jesus, nós quebramos esse poder. Oramos com os pais que oram pelos filhos, com o marido que ora pela esposa, a esposa que ora pelo esposo. Meu Deus, esse casamento que está se desfazendo,
Nós quebramos esse poder maligno da separação agora, no nome bendito de Jesus. Eu abençoo os teus filhos. Eu declaro a bênção de Deus sobre essa relação, sobre esse casamento, meu Deus. Eu oro agora pelos pais que se convertam ao coração dos filhos, os filhos ao coração dos pais. E essa família que está em desunião, meu Deus. Nós quebramos esse mal agora no nome bendito de Jesus. Eu oro por aqueles que estão atados em depressões, meu Deus, em remorsos. Que seja quebrado esse mal agora, no nome bendito de Jesus. No nome bendito de Jesus. Nós quebramos esse poder maligno agora. Em nome de Jesus, eu falo um milagre. E nós oramos também por aqueles que precisam de um milagre físico, meu Deus. Em nome de Jesus. Nós ordenamos que os nódulos, as infecções, os caroços, deixem os corpos agora. Eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está com câncer, meu Deus. Que recebeu essa notícia terrível. Que está com medo dentro do seu coração, que é o fim. Mas, Deus, eu quebro agora o poder dessa enfermidade. Eu quebro o poder do medo agora. No nome de Jesus, que o coração dessa pessoa receba agora a paz de Deus e receba um milagre agora. Nós falamos câncer, em nome de Jesus, seque na raiz, morra agora, em nome de Jesus. E essa pessoa receba a vida agora, no nome bendito de Jesus. Nós oramos por aqueles que vão passar por cirurgia, meu Deus, que a tua mão produza um milagre, no nome bendito de Jesus. Nós oramos agora, meu Deus, por essa pessoa que tem um problema no rim, meu Deus, essa pessoa que tem uma incontinência, meu Deus, no nome de Jesus, nós falamos um milagre agora na sua bexiga, no nome bendito de Jesus, há um milagre de Deus sobre você agora. Nós declaramos agora um milagre de Deus, há curas do Senhor chegando sobre você, há curas do Senhor chegando sobre o seu corpo. Comece a receber agora. Há uma unção de Deus curando você agora. Jesus, nós declaramos milagres no teu nome. E eu também, Jesus, agora abençoo a vida dos teus filhos. Abençoo que esse seja um domingo abençoado. Abençoa a família dos teus filhos. No nome bendito de Jesus. Hoje será um dia de muita bênção de Deus. Eu abençoo a sua casa, abençoo os seus filhos, abençoo os seus familiares. E eu abençoo a sua ida e a sua volta, em todos os seus caminhos, que Deus produza livramento. No nome bendito de Jesus, você vai dizer, eu recebo, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha aqui, ó, esse aqui é meu livro novo, faz dias que eu não falo dele. Nós vamos prorrogar até o dia 10 de dezembro, a promoção que ele tá? A promoção dele é até dia 10 de dezembro. Você pode comprar ele por R$ 59,90, entregue na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Deus e o dinheiro, são 40 verdades bíblicas, são 40 capítulos aqui, maravilhosos. Você pode comprar aí pelo site que aparece aí embaixo, aí tem um site e também tem um WhatsApp aí, tá? Você pode colocar, pode pedir por esses dois lugares aí, tá bom? É muito bom esse livro, ele tem R$20 de desconto, mais o frete grátis para você, para todo o Brasil. São 400 páginas, é um manual de finanças. Você que precisa destravar sua vida financeira, aqui tem um manual de finanças, amém? Gente, Deus abençoe você. Amanhã, segunda-feira, às 5h30 da manhã, estamos aqui, né, na nossa jornada de oração, orando, tudo vai melhorando. Deus abençoe, um bom final de semana, até segunda-feira.